Shalom, shalom, bom dia. Vamos dar início à nossa meditação de hoje. Hoje nós estamos na companhia do sol, né? E depois de vários dias de chuva, hoje nós temos um sol para aquecer aí o nosso dia. Mas que o sol da justiça, que Jesus tenha essa liberdade de aquecer o teu dia, a tua vida em todas as estações. Amém? Abra comigo aí em Êxodo, capítulo 34. Nós já estamos quase terminando mais um livro para a glória de Deus. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoas a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se, Moisés para a terra o adorou. E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse: Eis que faço uma aliança diante de todo o povo, diante de todo o teu povo. Farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje, eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus e os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que te não sejam por cilada. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus. Pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele. Para que não façais aliança com os moradores da terra, não suceda que em ti, se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo indicado, no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Todo que abre a madre é meu, também todo o teu gado, sendo macho, que abre a madre de vacas e de ovelhas. O jumento, porém, que abrir a madre, resgalatuzá como cordeiro, mas se o não resgatares, será desnucado. Remirás todos os primogênitos de teus filhos, ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega.
Também guardarás a festa das semanas, que é das primícias da cega do trigo, a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus, Deus de Israel, porque lançarei fora as nações de diante de ti e te alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus 3 vezes ao ano. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da tua própria mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas palavras da aliança, as 10 palavras. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de Deus haver falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto, porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com um véu até entrar a falar com ele. Olha que palavra maravilhosa, né? Aqui a respeito das 3 festas, a respeito de Deus, quando Deus faz aliança para admoestar a infidelidade do povo, a respeito das novas tábuas, porque as primeiras tábuas Moisés quebrou quando desceu do monte Sinai e viu que o povo tinha levantado para eles deuses, um bezerro de ouro, trazendo a idolatria para o povo. Então, aqui nesse capítulo, nós vamos falar exatamente sobre as segundas tábuas da lei e mais algumas ordenanças que o Senhor estava instruindo a Moisés e a seu povo. Mas a partir do versículo 29, nós percebemos que Moisés, quando ele sobe ao monte, ele desce com seu rosto resplandecente, porque nós sabemos que ninguém que se apresenta de coração verdadeiro, puro diante do Senhor, permanece do mesmo jeito. Eu costumo falar que Deus ele nos ama de maneira incondicional, a ponto de dar o seu Filho unigênito para nos salvar. E ele nos recebe de braços abertos, assim como diz a palavra: vinde como estás, vinde como estás. Mas ele nos ama tanto, mas tanto, que ele não nos deixa permanecer da mesma forma como chegamos. Nós vamos sendo transformados de glória em glória. E isso aconteceu aqui com Moisés. Moisés tinha toda intimidade com Deus e a cada dia ele desejava mais de Deus, mas chegou um tempo em que Moisés tinha tamanha intimidade com o Pai, que quando ele estava com Deus, né? Nesse dia que, quando ele desceu, as pessoas ali, todos os príncipes, todo o povo de Israel, juntamente com Arão, tentou esconder-se da face de Moisés, porque eles temeram aquilo que eles estavam vendo, porque o rosto de Moisés resplandecia. Isso nos faz entender que ninguém que está na presença de Deus com coração puro permanece do mesmo jeito.
A cada momento que nós ficamos com Deus, nós começamos a pegar o cheiro de Deus. Você já abraçou alguém assim muito perfumado, que quando você solta daquele abraço, você ainda tá com um pouquinho do cheiro daquela pessoa? Já deu um abraço no seu pai, na sua mãe, aquele abraço gostoso no seu marido, na sua esposa, que quando você está longe, você ainda sente ainda um pouquinho do perfume? É assim que nós temos que nos aproximar de Deus, ficarmos tão abraçados, tão próximos, tão íntimos, que quando nós estivermos longe dele, quando você não estiver na igreja, quando você não estiver ali na reunião da sua igreja, você ainda assim, na sua vida secular, no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, você ainda vai exalar o bom perfume do Senhor, você ainda vai ter marcas daquele encontro, ou seja, um coração quebrantado, mente transformada, um novo linguajar, um comportamento mais santo, mais íntegro, ter palavras mais verdadeiras, porque o nosso Deus é santo e importa que sejamos santos assim como Ele é. Então, eu te convido a se aproximar mais de Deus, amém? E a transparecer mais a glória do Senhor. Que Deus te abençoe e tenha um dia abençoado. Shalom, shalom.